Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com os nossos bancos de dados na nuvem. Então a gente aprendeu a criar aplicações que manipulam bancos de dados em console e a gente aprendeu também a criar as nossas Web APIs, né, as nossas aplicações com back-end e front-end e publicá-las na nuvem. Porém, a gente ainda não conectou as duas coisas, né? Eu ainda não tenho aplicações publicadas na nuvem, cujo meu banco de dados também esteja na nuvem. Né? Então, a nossa proposta de hoje é criar uma aplicação com bancos de dados, criar esse banco de dados na nuvem, fazer a implantação da aplicação como um todo para que ela possa trabalhar com esse banco de dados em ambiente de produção no Azure. Tá? Então, a nossa proposta é criar uma aplicação parecida com essa que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, eu criei já esta aplicação. Né? O que ela contém? Ela contém uma lista de board games, são jogos de tabuleiro com uma proposta um pouquinho mais moderna, né? Jogos de designers, você pode tomar como referência jogos como War, Banco Imobiliário, só que com temáticas normalmente mais adultas, com bastante mais estratégia e com foco nos seus desenvolvedores, né, geralmente com os nomes dos desenvolvedores envolvidos na criação do jogo. E esses são um hobby que eu tenho, que eu gosto bastante, e eu resolvi usar esse tema como tema da nossa aplicação. Né? Então, o que a nossa aplicação faz? Ela mostra para a gente uma lista de alguns board games que eu gosto bastante, ordenados, né? Então, do número 1 até o número 10, baseados numa nota que eu dei para cada um deles, exibindo foto e mostrando um link para um site que fala sobre esses jogos, um site importantíssimo, um grande banco de dados de jogos de tabuleiro, como é, por exemplo, o IMDb para filmes, né? É o famoso Board Game Geek. Okay? Então, para que eu pudesse fazer isso, né, o que eu precisaria? Eu precisaria de 3 componentes. Precisaria de um banco de dados preenchido, certo? Que eu criei manualmente, já vou mostrar para vocês. Preciso de uma aplicação back-end que consulte esse banco de dados e me entregue via serviço num endpoint os dados para que eles sejam consumidos aqui pelo meu front-end, e eu preciso de um componente de front-end. Tá? Então, tudo isso a gente vai tratar então na aula de hoje. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o banco de dados. Então, o nosso banco de dados está neste repositório do GitHub, eu vou deixar o link na descrição, e ele contém um banco de dados chamado Board Games, tá? E o script para você criá-lo, ele é muito simples, ele tem somente uma tabela, a gente não precisa de um banco de dados mais complexo, porque não é o nosso objetivo agora, né? A gente já trabalhou com bancos um pouquinho mais complexos em outra oportunidade. E esse banco ele existe, criado localmente, aqui na minha máquina, né, na minha instância de MySQL local. Você pode ver aqui na aba Session, que ele está rolando aqui em localhost, né, no MySQL versão 8. E a gente tem o nosso banco Board Games com uma única tabela chamada Board Game, que ao receber um select me traz uma lista aqui com alguns jogos. Tá? Okay? Percebam que eu tenho mais jogos aqui na minha lista do que jogos no meu front-end, porque há também um trabalho aqui para pegar somente os 10 primeiros de acordo com a nota. Tá? Então a gente vai, vocês, né, vão implantar esse banco de dados no seu computador, se vocês quiserem repetir esse exemplo, tá? Está aqui na pasta scripts. Vocês rodem aquele script na sua máquina local e você passa a ter o seu banco de dados de desenvolvimento na sua máquina local. E a gente vai precisar também criar um banco no Azure, né, um servidor na nuvem, com uma cópia desse mesmo banco de dados,
que vai ser o nosso banco de dados de produção. Okay? Obviamente, ele vai ter outro host, né? Vai ter um outro usuário e vai ter uma outra senha. Mas o restante a gente quer que sejam os mesmos e a gente vai fazer a nossa aplicação saber conectar tanto com um quanto com o outro, dependendo do ambiente em que ele for rodar. Né? Se eu rodar ele localmente na minha máquina, ele tem que conectar no meu MySQL de localhost. E se eu estiver rodando ele no Azure, ele tem que ser capaz de achar o meu banco de dados de produção lá no Azure mesmo. Tá? Então, vamos ver o que eu já deixei pronto aqui para vocês. Então, eu já criei um repositório chamado DevWebBG, BG de Board Games, tá? E não tem nada, esse repositório está vazio. Eu mandei criar ele com gitignore de Visual Studio e mandei criar ele com README. Mas ele não tem nada aqui ainda, porque a gente vai fazer tudo aqui na aula. Então, o que eu fiz? Né? Eu clonei esse repositório, né, nessa pasta aqui e já fiz alguma coisinha aqui que eu vou mostrar para vocês o que é. Então, vou apertar F7 aqui para pegar a lista de histórico dos comandos. Você pode fazer isso no terminal, né? Apertar F7, você vai visualizar a lista do histórico do que já foi feito. Então, percebam, né, que o que eu fiz? Eu iniciei uma aplicação do tipo Web API, eu instalei os pacotes necessários para executar o Entity Framework com MySQL, a gente já está acostumado a fazer isso aqui, e também já fiz o scaffold dessa base, Board Games, aqui na minha aplicação. Mas ainda não mexi em nada no código, o código ainda está praticamente zerado, né? Então nós vamos começar a mexer nele agora. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse código é começar a garantir que a gente não vai enviar para o GitHub, nem para o Azure, nem para ninguém, informações que são sigilosas. Então, se a gente olhar lá no nosso scaffold, na classe de contexto, vocês vão ver que ela tem aqui endereço de servidor, nome de usuário, senha, né? Tem toda a informação para conectar na minha base de dados. Isso aqui é um vazamento de informação, tá, gente? Então, a gente não deveria deixar isso aqui dentro do nosso repositório, tá? Percebam que eu não fiz nenhum commit ainda, né? Lembrando que sempre que você faz um commit, aquilo lá fica no seu histórico, então de alguma maneira alguém pode recuperar no passado, então não faça nenhum commit antes de ter certeza que você não tem mais nenhuma informação sensível, né, sendo publicada no seu repositório. Então já a gente vai tirar isso aqui, mas primeiro a gente vai fazer alguma alteração, né? A gente quer que essa conexão, essa string de conexão que está aqui dentro do meu contexto, ela saia daqui, tá? Nós não queremos mais essa string de conexão aqui. A gente quer colocar ela no mecanismo de configuração do .NET, tá? O .NET ele tem um mecanismo bem interessante de configuração que permite que eu trabalhe configurações diferentes para ambientes diferentes, tá? E uma das maneiras da gente fazer isso, né, existem várias, uma das maneiras da gente fazer isso é através dos arquivos de configuração de aplicação, esse appsettings e o appsettings.development, appsettings.staging para um caso de ambiente de homologação, appsettings.production para produção, né? A gente pode criar um appsettings, né, uma variação do appsetting aqui para cada ambiente que eu tiver. O appsettings.json é o arquivo base, tá? Então é a partir dele que eu vou criar os demais. Então aqui, este arquivo appsettings.json, ele vai para o meu versionamento. Então esse cara eu quero que apareça lá no GitHub. Porém, os appsettings que vão variar de um ambiente para outro, esses eu não quero que apareça no GitHub, porque aqui eu quero colocar as minhas configurações sensíveis, né? Então eu quero que a minha string de conexão venha para cá. Então a primeira coisa, né, que a gente vai fazer é indicar para o Git que esse arquivo aqui ele não deve ser versionado. Eu não quero salvar esse cara nunca no meu versionamento. Como é que a gente faz isso? Alterando aqui o nosso arquivo gitignore, né? Ele indica quais são os arquivos que não serão versionados nunca. A gente vai lá para o final do nosso gitignore
e vamos adicionar algumas entradas aqui, né? Então eu vou pegar pronto aqui, colar aqui para vocês, e a gente tem aqui algumas configurações que a gente vai fazer. Então o que eu estou dizendo aqui, ó? Não importa a pasta onde tiver, se tiver um arquivo chamado appsettings.development.json, esse cara não vai para o versionamento. A mesma coisa para staging, homologação, e a mesma coisa para production, produção. Tá? Então você pode criar esses arquivos livremente, tranquilamente, que eles não vão parar no seu versionamento, justamente porque eles estão adicionados aqui no git ignore. Tá? Então eu vou salvar, e agora se eu der um git status, olha o que vai acontecer. Ele não reconhece aqui, ó, mais o appsettings.development. Perceba que ele até fica azulzinho, a mesma cor que fica a pasta obj e a pasta bin, que a gente sabe que a gente não quer que vá mesmo para o GitHub, porque são os binários, né? Então agora, eu já disse que esse cara aqui não vai ser versionado, para ser ignorado. Okay? Então maravilha, agora dentro dele eu posso ter informações sensíveis que não vai ser nenhum problema. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma configuração aqui dentro dele. Tá? Então eu vou abrir esse arquivo, que agora que a gente sabe que ele é seguro, né? E a gente vai criar aqui uma configuração que vai ser a minha string de conexão. Tá? Como é que eu faço isso? Isso aqui é um arquivo JSON, tá? Então eu vou ter aqui uma chave, um valor que vai ser um objeto e uma vírgula para separar do restante. Aqui, né, qual tem que ser o nome da minha chave? Connection Strings. Tá? Então é uma lista de strings de conexão. Okay? Esse nome aqui tem que ser esse mesmo, eu não posso usar outro. Tá? Porque a gente tem que fazer bater com as configurações que o Azure vai saber ler. Depois, né, aqui dentro, eu vou ter uma coleção de chaves e valores, onde cada chave e valor é uma string de conexão para um banco que eu tiver na minha aplicação. No caso aqui, meu banco só acessa uma aplicação, minha aplicação só acessa um banco, então eu vou ter o nome do banco, o nome da minha string de conexão, né, e a string de conexão propriamente dita. Então, digamos que eu chame essa string de conexão de Board Games Connection. Okay? Então, você pode dar o nome que você quiser, tá? Mas lembre que esse nome aqui, ele precisa bater com as configurações que você fizer lá no seu servidor de produção depois. Esse nome aqui, ele tem que ser encontrado lá no seu servidor de produção, tá? Então, eu vou deixar ele salvo aqui no arquivo texto, porque a gente vai precisar do nome desse cara depois. E aqui dentro eu vou colocar a nossa string de conexão. A gente não precisa escrevê-la novamente, né? A gente sabe lá que ela existe no nosso contexto. Ele é o parâmetro aqui passado para a função useMySQL. Então eu vou pegar essa string de conexão, eu vou recortar, porque ela não vai ficar mais aqui, e vou colocar ela aqui, ó. Ok? Então agora eu criei para o meu arquivo appsettings, appsettings, né? Uma configuração chamada strings de conexão, e eu tenho uma string de conexão válida para o meu ambiente de desenvolvimento aqui, tá? Eu vou salvar, tá? Só que, percebam, né? Eu preciso que quem for usar essa aplicação em outro ambiente saiba que eu tenho uma lista de strings de conexão e que eu estou esperando uma string de conexão com esse nome. Para isso, eu preciso deixar ela aqui no meu appsettings.json, que é o que vai versionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha inteira aqui, que é válida, vou vir no meu appsettings.json e vou criar ela aqui. Só que aqui, como eu vou versionar, eu não vou colocar as informações da minha string de conexão. Então, eu posso colocar uma informação qualquer. É óbvio que a minha aplicação vai dar erro se ela rodar assim, né? Mas todo mundo que queira rodar essa aplicação na sua própria máquina vai depois substituir somente isso aqui ou criar um arquivo
.development aqui na máquina dele, né, para conseguir executar. Isso aqui não vai ser usado, ele só vai ser um template para quem for configurar isso em outro local. Tá? E também o Azure vai ser capaz de ler essa lista de string de conexões, procurar esse nome e substituir isso aqui por uma configuração que a gente faça lá na nuvem. Tá? Então, isso aqui é a ponte que a gente faz entre os nossos ambientes, né? Esse arquivo app settings. Okay? Então aqui eu já tirei, né, então, a nossa informação de conexão daqui e a gente vai remover esses comandos aqui, porque na verdade esse método onConfiguring só estava fazendo isso, né? Então nós vamos retirar ele daqui e vamos salvar também o nosso contexto. Agora, né, a nossa aplicação na verdade não sabe mais acessar o banco de dados. Tá? Você tem a sua configuração gravada aqui, mas ela não sabe usar isso ainda, né? Então nós vamos ter agora que configurar a nossa aplicação para usar a string de conexão daqui e não mais de dentro do contexto que a gente removeu também, né? Okay? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é mudar aqui no Startup a maneira como ele acessa isso aqui, de forma que ele consiga criar essa conexão no início, né? Ler essa configuração no início da aplicação, quando ela iniciar, e tornar esse contexto, né, que antes a gente criava manualmente, disponível para todas as controllers da nossa aplicação. Nós vamos fazer isso aqui nesse método configure services. Então isso aqui eu estou configurando diversas situações, né, que vão estar disponíveis para a nossa aplicação trabalhar. Tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Né? Antes de adicionar o suporte às controllers, né, a gente vai adicionar aqui uma configuração que vai nos permitir que essas controllers tenham acesso ao nosso contexto. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o objeto services, né, que é a lista dos meus serviços, e vou usar add db context, esse cara aqui, ó, tá? Add db context, e esse cara precisa fazer referência ao nome do meu contexto aqui, ó, Board Games Context. Então eu vou lá no meu contexto e vou pegar aqui, primeiro, a referência do namespace dele, né, esse namespace aqui. Okay? Vou lá no meu startup, vou dar um use nesta referência, né, para que esse arquivo saiba usar isso aqui agora. E eu vou dizer que esse meu dbContext aqui, ele é um cara que sabe usar o meu Board Game Context. Okay? Então, eu estou adicionando, né, um serviço para todos os meus controllers de ter acesso a a um contexto para este tipo de contexto aqui. Tá? Agora, esse cara é um método, né? Eu preciso chamar esse cara aqui. E para esse cara funcionar, eu preciso passar para ele uma função. Né? Essa função, ela recebe um objeto de opções. Tá? Eu vou criar aqui como uma arrow function. E ela me retorna, deixa eu fazer ficar mais bonitinha assim, isso pode ser aqui, né? E ela exige, né, que eu faça algo parecido com o que a gente tinha lá no contexto, né? Então, se eu pegar esse objeto options aqui, ele vai ter o cara que a gente usava lá, que é o use my SQL. Qual é o problema aqui, gente?
eu não tenho referência ainda à classe de banco de dados, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui em cima? Eu vou ter que dar um using em Microsoft.Entity Framework Core, ok? Eu ainda não tinha acesso a banco de dados nesse arquivo. E agora a gente tem aqui o use MySQL. Aqui dentro, vocês lembram que ia a string de conexão, né? Lá no meu contexto. A gente vai substituir ela aqui pela string de conexão que estiver dentro das minhas configurações. Como é que eu faço isso? Eu faço isso usando o objeto configuration. Okay? E eu vou procurar aqui nele a opção get connection string. Tá? Esse cara aqui, ele vai buscar a string de conexões em diversas maneiras diferentes. Uma delas é no arquivo app-settings, diferenciando por ambiente, e outra é uma maneira que o Azure vai ser capaz de sobrescrever. Tá? Então ela vai pegar aquela que tiver a maior prioridade e vai funcionar direitinho, diferente em cada ambiente. E aqui dentro eu vou passar o nome da nossa string de conexão, né, que é justamente esse aqui, esse Board Games Connection, que é a string que eu quero que ele procure. Então, feito isso aqui, a nossa aplicação já sabe de alguma maneira fazer uma conexão com o nosso banco de dados. Né? Então, a gente já definiu aqui que eu tenho um serviço, né? Então a cada controller que rodar, ele vai deixar disponível para essa controller um contexto, ok? E a gente vai poder usar ele para fazer acesso à nossa aplicação. Bom, agora a gente já pode começar a desenvolver mesmo as nossas funcionalidades, né? A gente já criou alguma infraestrutura aqui para permitir as configurações, usar as configurações de banco, né? Então, antes de continuar, vamos limpar algumas coisas na nossa aplicação que a gente não precisa aqui, né? Então, por exemplo, eu não preciso desse controller de exemplo aqui, eu vou excluir. Eu não preciso dessa controller de exemplo aqui também, ok? Daquela model nem dessa controller. E a gente já tem, então, algumas coisinhas que a gente pode iniciar. Ele está reclamando aqui de algum erro nesse arquivo. O que é? Não, né? Problemas. Tem alguma chave faltando aqui. Cadê? Aqui, né? É isso. Ok, né? Parou de reclamar agora da nossa aplicação, tá? Na verdade, eu não preciso dessa chave aqui, desde que eu tire esse ponto e vírgula aqui, né? Ok, beleza. Então, também dá na mesma, vai ter exatamente o mesmo resultado. Assim é mais limpo, é melhor, tá? O que a gente vai fazer aqui no nosso startup, né? Vamos começar apagando esses comentários desnecessários aqui, deixando a nossa aplicação mais limpa. E aqui no Configure, vamos tirar esse redirecionamento HTTPS, não quero esse cara. E agora a gente pode começar então a fazer as nossas controllers, né? Nossa model, se for necessário, e também a nossa controller. Para esse exemplo aqui, eu não vou criar nenhuma model, tá? Eu vou utilizar a própria classe aqui do banco de dados, né? Essa classe board game aqui, do entity, como a minha model, tá? Então eu vou devolver isso aqui para o front-end exatamente como veio do banco de dados, tá? Muitas vezes você não vai poder fazer isso porque o teu próprio negócio não permite, mas como aqui é muito simples, né? A gente só tem uma tabela também, eu vou replicar essa mesma estrutura aqui, né? Então o que vai
para o nosso front-end. É exatamente essa classe que foi feita scaffolding aqui. Percebam que ela é bem limpa, né? Não tem relacionamento, não tem nada. E se eu fosse criar uma model, ela seria exatamente igual. Então, vamos usar este cara mesmo como nossa model. E como controller, né? A gente não tem nada ainda. Vamos criar aqui uma controller. Essa controller vai chamar Board Games Controller. Por quê? Porque eu quero, em algum momento, vir aqui no meu front-end, né, e acessar /board games, né, como endpoint lá no meu FAT, né, e aí eu quero que ele use exatamente o nome da controller aqui para fazer isso. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse arquivo dessa minha controller? Né? O procedimento que a gente já sabe de criar uma controller, porém essa controller ela vai ter que ser um pouquinho diferente agora para que ela possa ter acesso ao banco de dados, porque o meu banco de dados agora usa o contexto de uma maneira diferente. Né? Então eu vou criar essa controller do zero com vocês para a gente ver como é que fica. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir um namespace para ela, que vai ser... E que eu vou usar, né? Vou usar o namespace da minha aplicação, então posso olhar lá no startup o que ele criou, né? O mesmo namespace que ele criou. Só que ponto controllers, tá? Que é o mesmo nome da pasta, tá, gente? Para facilitar na hora de fazer referência. Então eu já tenho aqui meu namespace. Aqui dentro eu vou criar uma classe, vou criar ela pública. A classe vai ser exatamente igual ao nome do arquivo aqui, tá? Então, Board Games Controller, não preciso .cs, né? É o nome da minha classe. E esse cara aqui, ele tem que herdar de Controller Base. A gente já sabe esse procedimento, né? Percebam que ele reclama aqui que ele não conhece Controller Base, porque eu ainda não fiz referência ao ASP.NET. Né? Então vamos fazer um using aqui com Microsoft.ASP.NET Core.mvc. Okay? Então agora ele já sabe criar controllers e a gente vai fazer algumas configurações nessa controller. Né? A gente vai anotar aqui dizendo que ela é uma controller do tipo API e que ela usa uma rota que é baseada no nome da controller. Okay? Então, esse aqui é o padrãozinho que a gente faz para que ele responda a rota exatamente igual a essa primeira parte do nome da classe. Tá? Então, esta aqui é a sequência. Próxima coisa que a gente tem que fazer aqui é criar o nosso método. Né? Então eu vou criar aqui um método que vai retornar para a gente alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Tá? E vai ser um método get. Okay? Eu vou deixar uma string aqui, mas a gente sabe que não é string. Eu preciso acertar isso aqui depois. Tá? Eu vou deixar só para ele não mostrar aí. Um get. E esse get aqui vai retornar alguma coisa que eu ainda não sei o que é, a gente tem que colocar também, né, para o meu front-end. Para que esse método atenda o front-end, eu preciso anotar ele aqui como http get. Ok? Então ele vai atender verbos get de uma API. Tá? E aqui vai o comando, né, os comandos que vão acessar meu banco de dados, criar essa lista de board games e retornar. Tá? Então aqui eu tenho coisas a fazer, então vou marcar aqui um to do para lembrar que eu preciso mexer nesse método ainda. Tá? Bom, o normal para a gente mexer com banco de dados aqui, né, como a gente já aprendeu, era criar um bloco using, né, onde aqui dentro eu iniciasse o meu contexto, né? Então, existe uma maneira um pouquinho mais otimizada de fazer isso, porque agora o meu contexto ele já está embutido como serviço na minha aplicação. Né? E ele está disponível aqui para os meus controllers, até porque é um serviço que é iniciado antes.
Tá? Então, nesse controller aqui, eu vou usar uma outra estratégia para acesso a banco. Então, a gente não vai precisar criar esses blocos using aqui, porque o nosso contexto vai estar disponível em todo o ciclo de vida do nosso controller. Tá? Que faz sentido, né? Essa controller ela tem ações de banco de dados, então eu quero que o meu contexto seja criado uma vez só, e não uma vez a cada método, né? Ou uma vez a cada momento que eu precisar acessar o banco. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir dentro dessa classe aqui e criar um construtor para essa classe. Tá? É um método que vai ser executado toda vez que ela for iniciada, tá? Que essa classe for instanciada. Eu vou vir aqui criar um construtor, usando a palavra public, né? E indicando exatamente o nome da classe como um método. Tá? E o código que tiver aqui dentro, né, vai ser executado quando for instanciado um controller desse, ou seja, cada vez que você tiver uma chamada de um método HTTP aqui dessa minha controller. Tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Né? Eu vou, toda vez que essa classe iniciar, eu já quero iniciar o meu contexto e deixar ele disponível para os demais métodos. Né? Por enquanto só tem um get aqui, mas pode ser que eu tenha mais posteriormente. Então eu vou criar uma propriedade nessa controller que vai conter o meu contexto e ela vai estar acessível para todo mundo. Tá? Eu vou criar essa propriedade como privada, porque eu só quero que ela esteja visível nesta classe, cada classe vai ter o seu contexto. Eu vou chamar ela de Board Games Context. Não. Board Games Context é o nome da classe do meu contexto. Né? Então, na verdade, isso aqui tem que ser o tipo. Ele tem que ser um cara desse tipo, e aqui eu dou um nome para ele. Tá? E esse cara vai ter um get e vai ter um set, uma propriedade. Tá? O nome que eu vou dar para esse cara aqui é DB. Mas para lembrar que esse cara é privado, eu vou colocar um underlinezinho aqui antes. Tá? Isso aqui é uma prática muito comum. Quando você cria propriedades que são privadas, você usa um underlinezinho na frente aqui para lembrar. Tá? Membros privados. Perceba que ele está reclamando aqui, né? Está falando, eu não conheço essa classe de contexto. A gente já sabe que a gente tem que vir aqui, então, e fazer referência ao nosso devwebBG.db. Né? As classes que estão aqui que foram feitas no nosso scaffold. Então agora eu tenho, né, dentro do meu Board Games Controller uma variável, né, uma propriedade que contém o nosso contexto, mas ela está em branco, né? Percebam que não tem nenhuma inicialização aqui. E quando que eu vou gravar o contexto nela? Quando a classe for iniciada, aqui no meu construtor. Tá? Só que o meu construtor ele tem que pegar o contexto que foi criado aqui no serviço. Como é que ele faz isso? Né? O próprio .NET aqui já disponibiliza para a gente o nosso contexto aqui, porque ele foi injetado aqui, ó, nos nossos serviços. Né? Então, se eu criar uma variável qualquer aqui, chamada contexto, por exemplo, né? E ela tem que ser exatamente com esse mesmo tipo aqui, ó, né? Então essa variável contexto agora, ela contém exatamente o contexto que foi iniciado quando a aplicação rodou. E o que eu quero fazer com ela? Eu quero gravar ela aqui nessa propriedade. Então eu vou dizer que underline db é igual ao meu contexto. Esta variável aqui, né? Que é daquele tipo. Então agora, em qualquer método que eu tiver aqui dentro da minha classe, eu tenho acesso via esse underline db ao meu contexto. Então eu posso aqui dentro do get manipular meu banco de dados tranquilamente só usando underline db. Bacana, né? E a gente vai criar esse patternzinho aqui, né? Esse padrãozinho aqui de criar essa propriedade privada e criar ela na hora de instanciar, né? Toda vez que a gente for criar uma controller nova, porque esse padrão aqui é mais interessante do que aquele padrão básico que vem no template.
é mais poderoso, né? E é um padrão melhor de trabalhar, tá? Então aqui dentro, percebam que agora, se eu fizer underline db ponto alguma coisa, eu já tenho acesso a nossa tabela aqui, ó. Não preciso ficar usando o using, né? Porque ele já garante aqui que quando essa classe Board Games for criada e for destruída, a minha conexão vai embora junto. Então, bem mais fácil do que ficar usando aquele bloco using, né? E o que a gente quer fazer então com os nossos boards, né? A gente quer devolver uma lista dele para o nosso front-end, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, vou criar um cara chamado lista BGs, lista de board games. Esse cara vai ser igual, né, a uma consulta nesse banco aqui. Só que, lembrem da nossa aplicação, né? Eu quero esse cara em ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro e assim vai, né? Até o 10º, tá? De acordo com a nota que foi dada lá no banco. Então, eu vou dizer para esse cara aqui que eu quero que ele esteja ordenado. Ó, percebam que ele não reconheceu o order by aqui. O que está faltando para ele reconhecer o order by? Está faltando que a gente faça uma referência, né, a system.link. Okay? Então agora ele sabe fazer o order by. Okay, ó. Então ele vai ter uma ordenação que é descendente, né, do maior para o menor. Então a maior nota primeiro. E dado que ele tem um board game, eu vou usar board game.nota. Esse aqui é o campo, né? Nota, se você olhar na nossa base, nota é justamente o campo que tem as notas que foram dadas, né? Então ele vai organizar em ordem de nota. Como pode ser que eu tenha notas que são iguais, né? Vamos dar mais um critério de ordenação, que é o then by, e vamos ver que a gente pode, por exemplo, dado que dois board games têm a mesma nota, vamos pegar os mais antigos primeiro, porque eles estão há mais tempo no mercado, então é legal mostrá-los primeiro, ok? E caso ainda nota e ano bata, a gente pode criar uma ordenação a mais. E aí eu vou criar uma ordenação bem mais genérica, que vai ser por nome, por exemplo. Okay? Então, em ordem alfabética, assim que todo o restante já tiver ok. Tá? E a gente pode e deve, né, já fazer que essa conexão aqui seja materializada, né? Então eu já quero que ela seja executada diretamente. Tá? Então, vou dar um toList aqui para ela. Então, feito isso, o nosso lista BGs ficou uma coleção genérica, né? Uma lista genérica de board game. Isso aqui é a classe que é o nosso resultado, né? E esse cara aqui é o cara que eu vou devolver. Ok? Agora, né, ele está reclamando que esse cara aqui não é uma string, né? Eu disse que o meu método é uma string, esse cara não é, então ficou estranho. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o meu método num cara que devolve exatamente isso aqui, ó, uma list de board game. Tá? Então, este aqui é a classe que este cara tem que devolver. Só que ele reclama que ele não conhece essa classe list, né? Essa lista genérica aqui. A gente já consegue ver aqui, né, ó, que ele está em System Collections Generic. Então a gente vem aqui e adiciona a referência para ela em System Collections Generic. Agora a gente já tem acesso a isso aqui. Então agora o nosso método aqui está ok, né? Criando uma lista com todos os board games do nosso banco e devolvendo para o nosso front-end. Tá? Duas coisas a gente pode fazer para mostrar só os 10 primeiros. Eu posso usar um take aqui, né, para já filtrar
no meu back-end, não retornar todos, ou eu posso passar a lista inteira para o front-end e o front-end decide o que ele vai fazer. Tá? Então vocês tomem a decisão para cada um dos seus projetos. Se for uma base muito grande, certamente você vai querer fazer um take aqui, né? Um ponto take aqui, falar que eu quero só os 10 primeiros, por exemplo, né? Isso é uma possibilidade. Outra é você mandar todos os registros para o seu front-end e ele decide o que vai fazer. Como a nossa base é pequena, eu vou mandar todos os registros para o front-end e ele decida lá o que ele quer fazer com isso, ok? E provavelmente na hora que a gente fizer o front-end, a gente vai ter que limitar em 10 para conseguir usar. Então, aparentemente, tudo que a gente tinha que fazer aqui está feito, tá? Então, vamos dar uma repassada. Eu tenho uma controller que retorna todos os objetos que são exatamente do mesmo tipo que estão no banco. O meu contexto não tem mais informações de conexão, então isso aqui está seguro. O meu git-ignore está dizendo para não mandar o Web Settings Development, que é justamente o cara que tem efetivamente a nossa string de conexão local. E o Web Settings que vai para o versionamento, ele não tem a string de conexão, porque a gente vai fazer a configuração lá no Azure. Okay? O nosso Program CS vem limpinho, não tem que mexer, e o nosso Startup, ele está já limpinho, né? Já tirei o HTTPS dele aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Né? Agora eu já tenho que testar essa aplicação e vamos ver se ela está, se o nosso back-end aqui já está retornando. Né? Então vamos dar aqui um .NET Run. Vamos esperar ele logar. Ok, então logar não, né? Ele compilar e executar. E vamos acessar aqui o nosso URL. Ele abriu aqui numa outra janela. Então ele acessou aqui, localhost 5000, não tem nada, porém, né, o que eu quero aqui é meu endpoint Board Games. Então, se eu acessá-lo aqui, agora sim, ó, perceba, a gente já tem o nosso JSON, então isso quer dizer que o nosso back-end já está ok. Tranquilo? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o nosso front-end. Tá? Então vou parar aqui o nosso serviço. Para adicionar o nosso front-end, o que a gente precisa? Né? A gente precisa vir aqui antes do roteamento, né? Então, antes de rotear, eu quero que ele olhe se eu tenho arquivos estáticos, ok? E também, antes disso, né, que ele use arquivos com os nomes padrão, index, defull e coisas do tipo, tá? Então, tudo isso aqui eu tenho que colocar antes do use routing, para que agora ele possa atender aqui a uma pasta que vai se chamar www.root. Okay? E aqui dentro dessa www.root, né, que este comando aqui vai buscar, ele vai procurar o nosso front-end. Tá? Então, eu já deixei um front-end preparado aqui, tá? Então, não tem necessidade da gente fazer isso aqui. Front-end a gente já viu em outro escopo. Eu vou vir aqui e colar meu front-end aqui dentro. Percebam que agora eu já tenho um front-end aqui, um arquivo HTML bem simples, que faz referência a um CSS, também não muito complexo, e a um index.js, que o que ele faz? Ele faz um fetch naquela URL Board Games, né? E pega esses elementos, né, do JSON, coloca nesse objeto Board Games, pega o primeiro elemento e posiciona num local da tela, e para os demais elementos ele faz um for each e posiciona nos demais locais da tela, pegando somente os
10 primeiros. Né? Então é exatamente isso aqui que ele faz, ele pega o primeiro, posiciona neste espaço e pega os demais e coloca em sequência aqui. Tá? Então não tem nenhum segredo aqui no front-end. Depois, se vocês quiserem olhar isso aqui com mais cuidado, vocês podem olhar no repositório o que foi feito. Então vamos ver se esse nosso front-end agora está ok, né? Então primeiro eu preciso rodar novamente a nossa aplicação, né? Então .NET Run novamente e vamos acessar o nosso front. Vamos lá, vamos acessar o nosso front, vamos ver se a API continua respondendo. Continua, né? E vamos chamar agora o front, chamando a API, e percebam que está tudo ok. Tá? Demorou um pouquinho para pegar as imagens, né? Essas imagens vêm da internet. Okay? Então, se eu for diminuindo o zoom aqui, a nossa aplicação se acerta. Okay? Tem alguma fluidez aqui no nosso layout. Okay? Então, agora a nossa aplicação ela está completa. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou parar isso aqui e vou fazer um git status primeiro para ver novamente se a gente não está mandando nenhuma informação que seja sensível, né? Então, nosso app settings development não está indo, tá? Então tá tudo ok aqui. Posso fazer um git add, tá? E posso fazer um git commit para salvar esse camarada. Então, adiciona back-end e front-end. Ok? O nosso commit está feito. Tá? E agora eu já posso fazer o nosso git push para que isso aqui vá para o GitHub, o nosso remoto. Por que isso aqui tem que estar no GitHub? Porque é de lá que eu vou integrar com o Azure para pegar esse fonte. Tá? Então, se a gente vier aqui agora, olhar o nosso repositório aqui, né? Você pode atualizar e você vai ver que ele já tem a nossa aplicação aqui. E eu só tenho o app settings JSON, que não tem nenhuma informação sensível, e eu não tenho o app settings dev, que tinha informação sensível. Então, não tem nenhum usuário e senha aqui, tudo perfeito em termos de segurança. Tá? Agora, o que a gente tem que fazer é publicar isso na nuvem. Né? Na nossa máquina, tudo bem, no nosso ambiente de desenvolvimento, está tudo ok, está tudo bacana. Tá? Agora, a gente vai para a nuvem. Então, eu preciso, na nuvem, de duas coisas. De um servidor de aplicação, que a gente já sabe criar, né, usando serviços de aplicativo, e de um servidor de banco de dados. Aí a gente vai ver novamente, hoje, né, um conteúdo novo de como se faz isso. Então a gente vai vir aqui primeiro, né, na calculadora de preço, a gente sempre faz isso, tá, do Azure, e vai procurar aqui por MySQL, você vai achar aqui, ó, banco de dados Azure para MySQL. Esse aqui é o nome de serviço de nuvem que a gente precisa. Eu já deixei criado aqui, né, uma estimativa de banco de dados MySQL e de serviço de aplicativo. Serviço de aplicativo não tem nenhum segredo, é aquilo que a gente já viu em vídeos anteriores, né? Eu peguei o oeste dos Estados Unidos, uma máquina Windows, para conseguir uma camada gratuita só com uma instância, então ele sai para mim a custo zero. Okay? Então a gente não vai ter custo de aplicação, mas para o banco de dados do MySQL não tem jeito, tá? Ele não tem nenhuma possibilidade de bancos de dados gratuitos. Tá? Então, fazendo algum exercício aqui, para mim, né, neste momento que eu estou gravando o vídeo, eu consegui chegar na configuração oeste dos Estados Unidos 2 para ativar a camada básica e conseguir colocar aqui uma máquina com um núcleo virtual, custando para mim mais ou menos 3,5 centavos de dólar por hora. Okay? Então, não tem muito como você escapar. Você vai precisar pagar pela sua instância. Tá? Se você estiver usando uma conta free ou uma conta de estudante, né, uma subscrição de estudante, você vai ter que consumir alguns créditos aí seu fácil, a hora que você não estiver usando mais.
para o seu serviço, exclui tudo e para de consumir seu crédito. Aliás, não fiquem com dó de usar seu crédito. Seu crédito é justamente para isso, para você aprender. Tá? E se algum dia essa aplicação se tornar uma aplicação que você vai vender, né, uma aplicação que você quer manter no ar e os seus créditos acabarem, você deixar de ser estudante, aí quem estiver comprando a aplicação de você, ele vai bancar esse custo para você sem nenhum problema. Tá? Então não façam economia com isso aí. Tá? O que eu fiz de configuração aqui? Eu deixei um único servidor, tá? além disso aqui, um único servidor, reduzi o tamanho do meu armazenamento para o mínimo possível, que é 5 GB, ele não permite reduzir mais, tá? E ele cobra 50 centavos de dólar por 5 GB, então perceba que se eu aumentar o armazenamento, né, ele aumenta também isso aqui. Não faça isso logo de cara, né, gente? Só se você já tiver um banco com mais de 5 GB para iniciar, o que é bem difícil. Backup, deixem no mínimo e esse armazenamento adicional de backup vai permitir que ele tenha várias cópias de backup. Tá? Então, quanto mais você tiver aqui, ó, maior o seu custo vai acrescendo. Então, a gente não precisa de armazenamento adicional de backup, então, numa situação real, provavelmente sim, mas aqui para os nossos exemplos não. Então, o menor custo que eu consegui para um banco de SQL Server aqui, de MySQL, foi $25,32 por mês, um pouquinho mais de R$100. Tá? Porém, né, dentro dos $100 que a gente tem, isso aqui dá para ficar mais ou menos uns 3 meses aí, usando tranquilamente. Óbvio que você não vai fazer isso, né? Você não vai deixar sua aplicação 3 meses ligada, consumindo seu crédito que você pode usar para estudar outras coisas. Então, terminou de estudar esse assunto, desligue a aplicação para ele parar de consumir. Né? Na nuvem, você consome enquanto tiver com o serviço sendo usado, não está sendo usado, ele não consome. Tá? Essa configuração aqui a gente vai precisar depois, né? Então anotem ou mantenham essa tela à vista ou façam uma impressão dessa tela ou salve, enfim, faça o que você achar melhor. Mas a gente vai ter que repetir essa configuração depois lá no Azure. Tá? É muito importante você vir aqui na sua calculadora e estimar primeiro. Lá no Azure, o que a gente vai criar são duas coisas. Né? Eu vou ter que vir aqui e criar um serviço de aplicativo. Serviço de aplicativos. Esse cara aqui, ó, eu vou precisar criar, né, para que a minha aplicação ela seja hospedada, e também eu preciso criar um outro cara que vai ser o meu servidor de banco de dados Azure para MySQL. Tá? Então, esses são os dois caras que a gente tem que fazer. Então, primeiro eu vou criar o banco de dados Azure, porque quando a gente for criar o serviço de aplicação, a gente já vai ter que colocar a string de conexão lá. Então é melhor a gente já fazer o banco de dados primeiro. Então, vamos provisionar um banco de dados, um servidor, né? O que eu faço aqui? Eu tenho a lista dos meus servidores, eu vou clicar aqui em adicionar um novo servidor. E a primeira opção que ele vai me perguntar é se eu quero um servidor único ou se eu quero um servidor flexível que vai me permitir aumentar facilmente a capacidade. Tá? Para os nossos exemplos aqui, a gente vai ficar com individual, até porque a diferença de preço é gritante. Vou clicar em criar. E aqui a gente vai criar o nosso recurso, muito parecido com a criação do recurso do aplicativo. Tá? Primeira coisa que a gente precisa aqui é criar um grupo, que depois, quando eu excluir esse grupo, tudo é excluído de uma vez. Eu vou chamar de GR e o nome do nosso projeto, que vai ser Dev Web BG. Tá? Eu vou pegar esse Dev Web BG aqui, porque eu vou usar ele mais para frente também. Aqui eu vou dar um nome para o meu servidor. Eu vou chamar com esse nome aqui também. Só que eu vou dizer que este aqui é o meu MySQL. Okay? Então eu tenho um servidor MySQL para esse projeto e vou chamar ele também de produção. Então estou me lembrando que esse aqui é o banco de produção MySQL desse meu
projeto aqui. Então eu posso usar BD, né? Então, do projeto DevWeb BG, esse é o meu banco de produção. Ok, ficou um nome até melhorzinho, né? O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu não vou dizer nenhuma fonte de dados, porque a gente não tem esse banco ainda em nenhum lugar, só localmente. Vou colocar a configuração que eu achei aqui no nosso preço, que foi Oeste dos Estados Unidos 2. Então, Oeste dos Estados Unidos 2. Vou colocar a versão do MySQL a mais recente possível. Na minha máquina eu estou usando a 8, então vou usar a mesma. Vai garantir uma melhor compatibilidade, né? Versão 8 aqui, ó. E agora a gente tem que configurar aqui que servidor a gente vai usar. Então vamos aqui em configurar servidor. Vamos escolher básico, ok? Porque a gente quer gastar pouco. Ele vai ter a única opção aqui nessa região, o geração 5. Ele está com 2 núcleos, eu vou diminuir para o mínimo, que é 1 núcleo. O armazenamento está em 50 GB, percebam que ele me dá um valor maior. Eu vou baixar isso aqui para os nossos 5 GB, que é exatamente o que a gente tinha tentado aqui, né, estimado. Se ele tem que aumentar esse armazenamento automaticamente conforme precise, eu vou dizer não, então eu não quero elasticidade, eu quero que ele fique sempre nesse mesmo tamanho e dê erro caso estoure os 5 GB. Tá? É uma maneira de você ter um pouco mais de previsão no seu custo. Tá? E a retenção do backup também no mínimo possível, a gente não precisa de um backup muito grande disso. Isso aqui é quantos dias ele quer que guarde cada versão do backup. Né? Sem redundância, a gente chegou então aqui a um custo muito próximo daquilo que a gente tinha estimado, na verdade exatamente igual, tá? Na cotação do dólar de hoje. E ele está te avisando que tem cobrança adicional por uso também, tá? Então fiquem atentos nisso aqui, conexão de rede, principalmente entre a sua aplicação e o seu banco. Então vou dar OK, ele vem para cá, né? E agora ele pede que eu crie uma conta de administrador dentro desse meu servidor, igualzinho quando você instala uma SQL na sua máquina. Tá? E eu preciso lembrar, né, que eu vou usar essas informações aqui, essas credenciais, para conectar na minha aplicação. Então, como é que eu vou criar isso aqui? Tá? Eu vou pensar no nome de usuário, numa senha, vou preencher esses 3 aqui, e já volto o vídeo. Vou pausar para fazer isso. Então eu criei aqui, salvei num arquivinho de texto. O nome do banco ficou lá, o DevWeb BD Produção. O nosso usuário ficou DevWeb BG. E a nossa senha ficou BG ETEC 123. Okay? Então esses aqui são os nossos dados que a gente vai precisar para conectar. Então, tudo ok. Posso clicar em revisar e criar. Ele me dá novamente o custo para confirmar. Revisem tudo isso aqui, ver se ficou do jeito que vocês queriam. E pode clicar em criar. Ele vai levar um tempinho para finalizar essa criação, né? Ok, vai realizar essa implantação. Está criando todo o servidor, criando máquina, criando uma instância de MySQL, fazendo os permissionamentos padrão, criando esse usuário. Isso demora um pouquinho. Estou deixando aqui só para vocês terem uma noção de quanto tempo demora e não se assustarem quando vocês forem fazer, tá? Vou deixar fazendo aqui. E o próximo passo que a gente quer, né, esse banco de dados vai estar vazio, é colocar o nosso banco de dados MySQL, né, que a gente tem localmente aqui também, lá na nossa instância de MySQL que está no Azure.
Para isso, né, eu vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez no nosso banco local, só que eu preciso logar na minha conta lá no Azure, né? Então a gente vai vir aqui na Home, vai criar uma conexão nova e aqui eu vou dar um nome para ela, né? Vai ser a minha DevWeb BG no Azure. Dá o nome que você quiser, tá? Geralmente a gente gosta de colocar aqui um aviso de que isso aqui é produção, né? Que é a base quente que as pessoas vão usar. E agora você começa a configurar essa conexão, né? Hostname, porta, username, tá? O username a gente já sabe, a gente pode pegar aqui, né? A gente acabou de criar. Mas a gente ainda não tem o nosso endereço e porta, né? A gente tem que esperar o Azure terminar de criar. Ele está fazendo, assim que ele terminar, ele vai mostrar para a gente as informações do nosso servidor para que a gente possa conectar aqui pelo Workbench, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o erro que vai acontecer e como a gente resolve, tá? Um erro não, né? Bloqueio de segurança. Tá demorando um pouquinho mais do que eu gostaria, eu vou pausar aqui e quando terminar eu volto. Bom, passados uns minutinhos, a gente tem aqui então o nosso procedimento finalizado. A gente consegue visualizar o recurso ou clicando aqui, ou se você precisar voltar posteriormente, ele vai estar nessa lista, ou você pode procurar aqui em todos os recursos, ou ver na sua lista de servidores, encontrar ele aqui, né? Esse aqui é o carinha que a gente quer. O importante é que você consiga chegar na tela aqui do recurso, né? Do recurso específico, e aí você tem informações sobre o que foi alocado para você e todo o painel para você mexer no seu servidor. Tá? Então isso aqui é um painel para que você configure e visualize informações do teu servidor MySQL. Aqui, essa informação, nome do servidor, vai nos permitir, você pode copiar aqui e vou deixar salvo aqui porque a gente vai precisar dele, que é justamente o nome do banco que a gente usou, mais o servidor do Azure, né, o domínio do Azure, e esse cara aqui é o que a gente tem que usar aqui como hostname, ok? Então, hostname é exatamente o que tiver aqui em nome do servidor, que é hostname, traduzido. O logon de administrador, ele está aqui, ó. Esse aqui é o nome de usuário que vocês vão usar, então copia aqui. Você vai ver que ele pareia aqui, né, com aquilo que a gente colocou, né? Então, usuário @banco, né? Nome do usuário @o banco. Isso aqui também vai aqui no nosso username, agora mais certinho, né? E a senha a gente vai digitar a hora que ele pedir para a gente a primeira vez. Então, se eu testar a minha conexão aqui, ele me diz que a minha conexão falhou, tá? E ele está dizendo, ó, que o meu IP, que nesse momento é este aqui, não é permitido conectar nesse servidor. Tá? Então a gente tem uma questão aqui de segurança, um bloqueio. Tá? O que a gente vai ter que fazer aqui? Liberar o acesso para a minha máquina aqui, enquanto eu estou usando, para eu poder criar o banco lá dentro, a estrutura, e depois a gente tira esse acesso. Como é que a gente faz isso aqui no Azure? Tem uma opção aqui, né, chamada segurança de conexão. Eu vou nela aqui e aqui eu tenho todas as regras de firewall para este banco, para esse servidor. O que eu vou dizer aqui? No caso, está todo mundo fechado, tá? Ninguém consegue acessar. A gente tem dois grandes casos de uso aqui, por sorte o Azure facilita para a gente as duas situações. A primeira é, eu preciso liberar a máquina que eu estou usando agora para poder fazer alguma mudança. E aí você pode fazer isso usando aqui, ó, adicionar o IP do cliente atual. Ele até te diz o teu IP, ó. Esse aqui é o nosso. E esse outro caso aqui é adicionar todos os IPs. Se vocês fizerem isso aqui, o seu banco vai ser público. Nunca faça isso. Tá? E uma outra situação que ele também facilita a gente é habilitar o serviço para
para tudo que for interno ao Azure. Ou seja, se você tiver uma aplicação sua acessando, ele vai ser permitido. Tá? Então isso aqui a gente vai fazer depois. Então vamos adicionar o nosso IP atual. Ele coloca uma regra de firewall dizendo um IP inicial e final é o mesmo, né? Ou seja, só o nosso IP. Ele dá um nome aqui que a gente não precisa personalizar, porque a gente já vai excluir essa regra daqui a pouco. Vou salvar para ele efetivar. Tá? Demora um pouquinho também para mudar a informação de segurança. E a hora que isso aqui terminar, né, esse firewall aqui terminar de ser configurado, a gente vai conseguir executar lá via Workbench. Tá? Então terminou. Se a gente vier no Workbench aqui agora e testar a nossa conexão, a gente vai ver que ele conseguiu, né, o acesso e já está perguntando a senha. A gente tem aquela nossa senha aqui salva, né? Então, vou copiar a senha aqui, vou colar e já vou deixar salva, porque a gente pode querer executar isso aqui posteriormente. A gente vai fazer a segurança via IP, né? Então, olha, conseguiu fazer a conexão. Beleza, tudo certo, posso dar OK, e agora eu tenho a conexão salva aqui. Vamos acessar ela imediatamente e já vamos aqui dentro criar o nosso banco de dados. Tá? Então, percebam aqui que ele já conectou no nosso servidor. Se a gente olhar aqui em Session, você vai ver que essa sessão está lá no Azure. Agora, o que a gente tem que fazer, estando conectado lá no nosso servidor, é criar o nosso banco. Né? A gente sabe que a gente quer aquele banco Board Games. Eu vou vir aqui, vou dar em File, né? Vou dar um Run Script e vou localizar aquele nosso script que está lá no GitHub. É esse cara aqui, eu já deixei preparadinho. Ele vai criar, né, o banco e eu só tenho que lembrar aqui de fixar o tipo como o TF8 para não ter problema. Então, vamos executar. Ele vai rodar o script, é super pequenininho, então ele tem que fazer super rápido. Finished, terminou. E eu já posso atualizar aqui a minha lista de bancos. Pode dar um bugzinho aqui, mas ignora. Tá? O banco está aqui. E se eu olhar aqui as tabelas, eu vou achar lá a minha tabela Board Game, que eu posso fazer um select e visualizar lá os nossos board games em produção. Okay? Perceba que eu estou conectado aqui em produção. Okay? Isso aqui são dados quentes. Okay? Isso aqui poucas pessoas devem ter acesso. Bom, feito isso, eu vou matar essa conexão, né? Não preciso mais estar conectado, desconectei. E aqui no Azure eu já vou apagar a permissão para o meu IP. Não quero mais. E vou salvar. Fazendo isso, quando eu tentar conectar novamente aqui, ele não tem que permitir. Okay? Só se eu cliquei antes dele terminar a regra do firewall aqui. Tá fazendo ainda, então pode ser que ele não dê erro aqui. Mas o importante é que a gente já fez aqui, né? Já tirou o acesso. A gente não vai conseguir acessar aqui. Vai ver que ele vai... Ou ele vai ficar demorando, ou ele vai dar erro. A gente não vai conseguir acessar. Bom, então agora a gente já tem um banco populado, né, com a nossa estrutura e com os nossos dados iniciais. Agora, o que a gente tem que fazer é liberar a nossa aplicação para acessar. Né? Então, se a gente colocar um sim aqui, ó, aí a gente diz que outras aplicações, né, serviços de aplicativo, ó, vão permitir. Tá? Ok? Então, ele aceita strings de conexão que façam sentido. Então, ele abriu as portas para IPs internos do Azure. Vou salvar. E agora a conexão que eu preciso para o banco, né, está liberada. Meu banco está preenchidinho e tem permissão de acesso somente para aplicações dentro do Azure. Tá? Maravilha, tudo certinho. A gente voltar lá para a visão geral, a gente vai ver que ele está de pé, ó, já tem aqui algum tráfego, né, que foi o que a gente usou para subir a nossa aplicação. Muito bacana.
Agora a gente vai ter que criar também um servidor, né? Servidor de aplicação. Então vou lá em serviço de aplicativos, vou criar um novo. Isso aqui a gente já sabe fazer, né? Vou usar aquele mesmo grupo de recursos para ficar mais fácil de excluir depois, ó, DevWebBG, certo? Que foi o que a gente criou. Depois, se eu excluir ele, já exclui tudo de uma vez. O nome do nosso servidor vai ser esse mesmo DevWebBG. Então vamos ver se ele está livre, né? Está liberado, isso aqui tem que ser único, né? Ele vai ser exatamente esse nome. Vou publicar usando o código. Ele é um .NET Core 3, ele vai no Windows. A gente simulou esse cara aqui, fez uma estimativa usando oeste dos Estados Unidos, o Windows. Então vamos achar lá West US, oeste dos Estados Unidos. O plano, a gente tem que dar um nome, né? Vamos criar um plano novo aqui, chamado PS, de plano de serviço, e o nome lá, DevWebBG. Okay? Isso aqui é mais importante para cobrança do que para outras coisas. Tá? E a gente tem aqui o tamanho do nosso servidor. No caso aqui, nós vamos usar o mais barato que tiver aqui, né? Que é exatamente o gratuito F1, que foi o cara que a gente estimou aqui. Lógico que numa situação de produção, né, você vai querer pagar algo maior. Então, vamos revisar e criar. E a nossa aplicação vai ser criada, nosso servidor de aplicação, e ele já está autorizado o firewall, né, já tem comunicação, já vai ter comunicação lá com o nosso banco. Então vou criar, tá tudo certinho aqui, ele vai instanciar, vai subir o meu servidor, e aí a gente já pode colocar string de conexão na configuração dele. Tá? Eu vou pausar aqui para terminar a implantação. Então a implantação já foi concluída, o recurso já foi criado, e agora a gente pode abri-lo para fazer as nossas configurações. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a implantação da aplicação, né, que está lá no GitHub. Então a gente vai aqui em centro de implantação. Vamos escolher fazer entrega contínua, com a fonte sendo o GitHub. Usando o GitHub Actions para fazer isso. Então, ele já vai me perguntar o nome do repositório, que ele se chama DevWebBG, okay? Que é esse repositório que a gente criou aqui. Só tem uma branch lá dentro, que é main, então é ela mesma. E vai rodar .NET Core sem problemas. Então, vamos dar um continue aqui. Ele vai me mostrar o script, ok? Não preciso conferir, tá tudo certinho. E ele vai criar, né, a ação lá no GitHub Action para a gente. Então, ele já criou a ação e já nos deu aqui o link. Né? Então, vamos voltar lá para o nosso repositório. Se a gente olhar aqui em Actions, você vai ver que ele está rodando aqui o nosso procedimento de deploy, né? de implantação. Então, a hora que isso aqui terminar, isso aqui fica verdinho, né? Está em progress aqui. A hora que isso aqui terminar, a nossa aplicação já está acessível. E aí a gente vai ver qual é o problema que vai acontecer agora. Suponho que vocês já devem ter matado, né? Tem uma coisa que não foi feita ainda. Vocês já conseguem identificar o que é? Espero que sim. Então, vou pausar um pouquinho e volto quando isso aqui estiver concluído. Então, passado aí 2 minutinhos mais ou menos, o nosso workflow de entrega contínua, ele
foi finalizado e a gente pode então voltar agora aqui para o nosso recurso e acessar o site que foi criado e vamos ver se ele já está no ar, né? Ok? Então, como é que a gente faz aqui, né? A gente tem o URL dele na página do recurso e a gente já pode abri-la, né? E é essa URL aqui que eu quero acessar. Então, vamos ver, percebam que ele conseguiu acessar, né? Isso aqui já faz parte da minha aplicação, mas não tem nada aqui, né? Vocês já devem imaginar que o problema deve ser com o back-end. Se a gente olhar aqui no console, né? Vocês vão ver aqui, né? Vamos atualizar, ó, que na hora de acessar o /boardgames, ele recebeu um erro 500, ou seja, a nossa aplicação deu erro. Tá? 500 quer dizer erro interno. O servidor retorna isso quando a aplicação deu erro e não foi tratado. Então, o que vocês acham que pode ter acontecido para a nossa aplicação dar erro? Tá? Obviamente, a nossa aplicação ainda não sabe chegar no banco de dados, né? Porque a gente não tem a string de conexão de produção em lugar nenhum. Então, vamos montar essa string de conexão aqui. Então, eu peguei aqui, enquanto carregava, e copiei a nossa string de desenvolvimento. E a gente vai corrigir aqui o nosso servidor, a nossa porta vai ficar a mesma, o nosso usuário e a nossa senha. O nome do banco a gente criou com a mesma. O nosso servidor é esse camarada grandão aqui, ó. O nosso usuário é esse cara aqui. E a nossa senha é esse cara aqui. Ok? Essa string de conexão inteira aqui, ó, eu vou copiar. E é esse cara que a gente vai informar aqui para o nosso servidor que ela está disponível. Tá? Então eu vou vir aqui, né, agora fazer a configuração da string de conexão. Eu vou vir aqui em configuração. Vai ter uma lista de todas as configurações que a gente pode fazer aqui no Azure que vão espelhar na aplicação. E você vai vir aqui embaixo uma opção chamada strings de conexão. Vai criar uma nova. O nome, você vai ter que usar o mesmo nome da string de conexão lá do Web Settings e no value o próprio valor da string de conexão que a gente acabou de criar. No name, né, a gente deixou anotado aqui, né, exatamente o que a gente queria aqui, que era este aqui o nome da string de conexão, né? E é este o nome que vai aqui. Então agora, né, quando não tiver o arquivo Web Settings, ele vai usar esta conexão aqui e você vai conseguir ter um acesso diferente e funcional. Eu vou dar OK, tá? E tem que dar salvar aqui. Ele vai alterar, né, esse pool de configurações, ó, perceba que ela está aqui. E agora, se eu acessar novamente a minha aplicação, provavelmente esse erro aqui deve parar de acontecer. Então vamos ver se parou mesmo. Ok. Não, ó, ele deu um erro ainda, um erro 500 na nossa aplicação. Ele ainda acha que está com problema. Tá? O que a gente pode fazer aqui é tentar, então, revisar se a gente não errou nada aqui na nossa string de conexão. Vamos lá, o nosso server, o nome está certo, a porta é a padrão, ó, nosso nome de usuário aqui está errado. Não é isso, é este nome longo aqui. Ó. Aqui. Vou salvar. Vou copiar essa nova string de conexão corrigida. Vamos aplicar de novo aqui no Azure. Então, vou vir aqui em editar.
Vou trocar esse cara aqui, colei, ok, salvei. Ok, então vamos ver novamente agora. Está demorando um pouquinho mais, provavelmente porque ele está fazendo o fetch. Okay? Então agora a gente já tem a nossa aplicação consumindo os dados lá do nosso banco de dados de produção. Okay? Então estamos agora com a nossa base perfeita. Né? Se você olhar aqui em Network, você vai ver que ele tem uma chamada aqui, ó, a produção, né, ao endpoint, e aqui o nosso JSON. Né? Perceba que eu tenho exatamente as informações que a gente precisava para acessar. Ok? Então é isso, pessoal. Tá finalizado o nosso deploy, né? A nossa implantação. Eu só quero explicar para vocês, né? Se vocês não precisarem mais, né? Depois que vocês terminarem, falar, não quero mais usar, não quero que fique comendo crédito. O que você faz? Você vem até o grupo de recursos que você criou, a opção grupo de recursos, né? E marca ele aqui e pode excluir. Não tem opção de excluir por aqui, né? O que você faz? Você entra nele, não tem problema, e aqui dentro tem uma opção excluir o grupo de recursos, que daí percebam, né, que ele vai de uma vez, ó, tanto o aplicativo quanto o servidor de banco, ok? E tudo mais que foi pendurado com ele, que ele foi criando sem que você precisasse fazer nada. Tá? Então é só excluir o grupo de recursos aqui que a sua cobrança ela finaliza. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.